Duas questõezinhas da ESA de 2019, eu quero ver se você acerta essas questões. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vambora, tô esperando. Se inscreveu? Ativou o sino? Curtiu o vídeo para ajudar a gente a crescer? Vamos que eu tô esperando que isso ajude o SOS História a crescer cada vez mais. Ó, questão na tela para você. Ele vai falar, antes de mais nada, lê aí essa questão com calma. E coloca o gabarito aqui nos comentários, se for possível, coloca o gabarito aqui nos comentários. Beleza? Então essa aí é a questão, era a terceira questão da prova. Terceira questão da prova. Dá uma olhada aí, pausa, lê e coloca o gabarito nos comentários. Vamos lá. No ano de 1930 foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Nesse contexto histórico que agitou cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes dos estados. Show de bola! Então, você sabe que existe a política do café com leite durante a República, beleza? Essa política do café com leite durante a chamada Primeira República, que alguns também chamam de República Velha, nós tínhamos a alternância política entre presidentes ora indicado por São Paulo e ora indicado por Minas Gerais. Então os presidentes indicados por esses dois estados ficavam revezando. Ah, mestrão, então sempre foi assim durante toda a República? Em alguns momentos não, mas na maioria sim. Então a gente tem alternância política ali entre esses dois partidos, né? Aqui, no caso, o PRP, o Partido Republicano Paulista, e aqui o Partido Republicano Mineiro. Beleza. Só que tem um momento que vai ocorrer um problema, uma cisão, uma quebra nessa aliança. Por quê? Porque o presidente Washington Luiz, eu vou botar WL, tá? O presidente Washington Luiz, o WL, ele era o indicado de São Paulo. Ali, no ano de 1926, ele governa até 1930. Quando chega a próxima eleição, ele teria que indicar um candidato de Minas. No caso, seria o candidato Antônio Carlos. E ele acaba indicando o candidato Júlio Prestes, beleza? Para ser presidente. O Júlio Prestes, ele era candidato de São Paulo também. Então ele quebra com aquela continuidade de indicações que existia no café com leite. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso por conta de uma crise que estava rolando no mundo. A crise de 1929. O que tem a ver a crise de 1929 com tudo isso aqui? É fácil de você entender. Qual é a relação da crise de 1929 com Washington Luiz indicar o Júlio Prestes? O Júlio Prestes era de São Paulo, e São Paulo era um grande produtor de café. E por ser um grande produtor de café, ele acreditava que o Júlio Prestes, que seria o indicado de São Paulo, ele continuaria com a política de valorização do café, o que poderia não ocorrer caso um candidato de Minas assumisse. Tá entendendo o problema? Então por isso que ele vai indicar aqui o Júlio Prestes, beleza? E ele não indica o candidato mineiro, porque ele achava que esse candidato mineiro poderia não dar o devido valor ao café, como o café deveria ter o seu valor. Porque a crise de 1929 quebra com a valorização do café. E é simples você entender isso, né? É uma crise mundial e aquela valorização do café que existia desde o Convênio de Taubaté de 1906 não consegue se sustentar aqui, gente. Não consegue se sustentar aqui. Por quê? Porque quando chega em 1929, nenhum país mais quer comprar café por conta da crise. E isso acaba gerando um grande problema. Qual é o problema? O Brasil precisaria se reinventar. Então eles achavam que, no caso, o candidato que fosse indicado ali por Minas Gerais não continuaria pensando e dando a devida atenção ao café. Quando ele indica o Júlio Prestes, Minas Gerais rompe com São Paulo e forma o que a questão está te falando aí, que é a famosa Aliança Liberal. Aí que tá, gente. A tua opção na prova, ele está pedindo quais eram os países que participavam. A tua opção na prova tem que ter Minas Gerais.
Se não tiver Minas Gerais, não pode contar como opção certa, porque foi Minas que rompeu com São Paulo, então Minas vai para o outro lado da Aliança Liberal. Agora vamos ver as questões na tela, olha aí. Minas Gerais, a letra A pode ser. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, letra B não pode ser. São Paulo, Bahia e Pernambuco, letra C não pode ser. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, pode ser letra D. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou Bahia, então não pode ser. Ou seja, o teu gabarito só fica entre A e D, beleza? Só que aí você tem que lembrar o seguinte, volta para cá. Você tem que lembrar que o candidato para presidente da Aliança Liberal era o Getúlio Vargas, de São Borja, do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, no caso, nascido em São Borja. E o vice era o João Pessoa. Então aqui eu tinha o Vargas como candidato à presidência do Aliança Liberal e aqui o João Pessoa. Então, no caso, o teu gabarito não poderia ser a letra A. Qual seria o gabarito da questão? Volta aí na tela. O gabarito seria a letra D, de Delta. Coisa linda, coisa maravilhosa. Show de bola, galera. Olha só. Vamos para outra questãozinha aí, já está aparecendo para você na tela. E você vai ler aí com calma. Essa aí era a questão de número 4. Essa questão na época deu muita polêmica na prova. Muita polêmica. Muita gente achou que ia anular. Dá uma olhada, pausa, coloca o gabarito nos comentários. As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime D. Beleza, volta para cá. Então ele fala as primeiras atividades do governo, concentraram-se na atividade de pau-brasil, beleza, tranquilo, show de bola. Quando a gente pensa em pau-brasil, você tem que pensar em duas coisas. Uma coisa é o escambo. O que é o escambo? O escambo era uma relação de troca que existia. Deixa eu ver se esse vermelho vai aparecer para você aí na tela. Vamos ver. Era uma relação de troca. Deixa eu ver se está aparecendo aí para você. Era uma relação de troca. Eu acho que está aparecendo, né? Mas eu vou colocar o verde. É uma relação de troca que existia entre os indígenas e os portugueses. Beleza. Se é uma relação, não é um regime. Quando ele fala a palavra regime, aqui ó, é um monopólio de estanco. O estanco é o monopólio do pau-brasil. É nesse regime de monopólio, beleza? Show de bola? Em que a coroa monopoliza o pau-brasil e ela concede esse comércio para grupos de comerciantes específicos. Então volta para o gabarito. Doação não pode ser, concessão não pode ser, porque concessão não é o estanco. O estanco é a monopolização por parte da coroa, que aí sim concede para grupos de comerciantes. Estanco e escambo. Gabarito, mais uma vez, delta. Olha só, gabarito delta. Então é o estanco, porque ele utiliza essa palavra-chave, que é regime. Se ele falasse relação de troca que existia, aí seria o escambo. Como ele não fala, no caso é estanco. Beleza, minha galera? Vapo nessa questãozinha aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Ó, o quadro é teu. Tamo junto, rumo à sua aprovação, até a sua farda. Um abraço.